Muito bom dia, sejam todos bem-vindos à ULI, sejam bem-vindos ao curso básico de Espiritismo. E o Senhor é por conta dela, ninguém precisa esse negócio de Senhor não, é o Luiz, então eu sou o Luiz e estarei com vocês aqui durante todos os sábados, né? Algumas vezes com o microfone na mão para trocar com vocês a respeito dos temas propostos, né? Hoje a gente vai ter uma aula quase, poderia dizer, histórica, porque a gente vai passear pelo tempo, né, para conhecer o que ocorria na época em que foi codificado o Espiritismo, né, quem foram as pessoas envolvidas, né, para que houvesse, né, essa codificação e o marco da sua existência, quando foi. Então nós falaremos sobre isso hoje, é uma aula assim gostosa da gente viajar no tempo e entender o início. Mas, para a gente começar nesse tema, eu queria fazer alguns acordos com vocês. Como eu falei, vou estar aqui todos os sábados, porque faço parte da equipe, né, de trabalho, mas algumas vezes aqui falando. Mas independente de ser o Luiz, esses acordos são importantes para nós. Primeiro, toda e qualquer construção de todos os temas que falaremos é com a participação de vocês. Então, é preciso que vocês participem, que vocês perguntem, né? Para nós aqui não tem aquele negócio, às vezes a gente pensa assim, não vou perguntar isso não, essa pergunta é bobinha. Não tem pergunta bobinha, todas são muito bem-vindas e eu garanto para vocês que qualquer um dos expositores que estiver aqui vai se empenhar para responder para vocês essa pergunta. Agora, também nos permitam, né, caso, né, dê essa folga para a gente, porque a gente não sabe de tudo, né? Ninguém está aqui dizendo que é o dono de toda a verdade. Então, também nos permita dizer, olha, não sei te responder sobre isso, né? Me dá aí, eu vou pesquisar, me dá aí um tempinho para eu te responder, porque não somos os donos da verdade. Aliás, né, eu estou concluindo agora uma segunda formação profissional, eu sou engenheiro há 40 anos, mas resolvi estudar psicologia e estou terminando agora nesse ano, mas me orgulha profundamente uma formação que é a ULI. Então eu sou formado aqui na ULI e é uma formação que me dá um orgulho de dizer, eu sou formado na ULI, né? Passei por todos os ciclos, inclusive eu estou meio aqui hoje de espião, porque vocês vão ver que eu não estou com a camisa do time, né? da equipe, porque eu estou com a camisa do ciclo 9, porque além de trabalhar aqui, eu sou coordenador do ciclo 9. Então, espero vocês lá no ciclo 9, depois, daqui a 4 anos e meio, faça rápido, né? Vai ser rapidinho, né? O nosso estudo total são 5 anos. Bom, e em falando nos acordos que eu estou propondo, e em falando em 5 anos de estudo, a segunda colocação que eu quero dizer, primeira, a participação de vocês. Então, querem fazer pergunta? Façam. Só vou pedir uma coisa, levanta o braço, porque essa galera que está em volta aqui, ó, os monitores, estão com os microfones ali, apostos para levar o microfone até vocês, porque essas nossas aulas são gravadas. E aí é preciso que na gravação tenha a pergunta e a resposta. E se vocês só perguntarem aí, eu vou responder, quem vai assistir depois, e é facultativo assistir depois, porque eu às vezes, o pessoal lá em casa fala assim, você é doido, você assiste um filme 3 vezes, você lê o mesmo livro 2 vezes, né? Aí eu falo, e cada vez que eu leio ou cada vez que eu vejo, eu encontro ali coisas que eu não vi na primeira vez. Então, assistir de novo faz parte. E vai estar disponível para vocês essas aulas lá no YouTube, no canal de transmissão da TV Harmonia, né? Então, vocês podem assistir depois. Aí fica, e se a pessoa fez a pergunta e o expositor respondeu, aí no vídeo não aparece o que foi perguntado, só aparece uma resposta no ar. Então, é importante levantar o braço, esperar o monitor chegar e fazer a pergunta. Número 1. Número 2, a gente precisa concentrar essas perguntas dentro do nosso tema. Por quê? Porque a gente tem uma facilidade de dispersão muito grande. Então, às vezes, o nosso tema hoje é o que é o Espiritismo. Então, a gente vai fazer perguntas nesse cerne. De repente, alguém me faz uma pergunta de desobsessão. Olha só, acontece, né? Aí, o que me permitam também dizer, olha, sobre esse tema, a gente vai ter uma aula que vai só tratar disso. Vai ser a aula X, né? Uma pergunta de reencarnação. Também teremos 3 aulas, não vai ser uma só, não. 3 aulas sobre reencarnação. Então,
nos permitam falar sobre reencarnação nas aulas de reencarnação, para a gente potencializar, né? Para não fugir do tema e dar spoiler também das outras aulas. Bom, esse é o nosso segundo combinado. O terceiro combinado é o seguinte: também nos permitam equalizar o conhecimento, porque, olha, o nome do nosso curso é Curso Básico de Espiritismo. E eu tenho certeza, vamos fazer essa enquete rápida aqui agora, quem já estuda o Espiritismo há muito tempo, que já frequenta outras casas e que veio para cá porque falaram da ULI, vocês querem conhecer, quem já está há muito tempo no Espiritismo? Olha só que maravilha, quantas pessoas, né? Coisa boa. Agora, quantas pessoas estão aqui que estão chegando pela primeira vez, que não conhecem, né, que ouviu falar e achou interessante, puxa, olha só quantas pessoas. Então, ó, perceberam que a gente precisa colocar todo mundo na mesma página? Então, para aqueles, né, que já são estudiosos, né, tenham a ideia de que a gente vai entregar um conteúdo básico. Mas não se preocupem, porque esse aprofundamento que a gente busca vai acontecer. Nós teremos o ciclo 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Então, esse aprofundamento vai chegar. Então, estejam abertos a ouvir novamente aquilo que a gente já sabe, mas num outro prisma. Porque, aliás, uma das características fundamentais, importantes, eu não sou muito de beber água não, mas hoje eu não sei o que aconteceu, eu já estou aqui com a boca seca, aqui querendo beber água, e aí, olha outra coisa, eu bebo água na hora que vocês perguntam. Vocês fazem a pergunta, eu vou lá e bebo água, que é o tempo de responder. Então perguntem, né? Mas, voltando, um dos nossos propósitos, né, fundamentais, porque a ULI, ela é regida por um CELF. O CELF são diretrizes que formam esse ordenamento, né? E a primeira diretriz desse CELF é o seguinte: a ULI não tem o propósito de transformar ninguém em espírita, né? Olha o nome, Universidade Livre do Espírito. Então, esse CELF, essa primeira diretriz, nos diz que o fundamental é que cada um de nós saia daqui se percebendo espírito. Então, esse é uma diretriz fundamental da ULI. Vocês vão ouvir isso em todos os ciclos, né? Que se a gente sai daqui se vendo como espírito, a gente está entregando o necessário para que vocês façam essa reflexão e essa autobusca. Bom, segundo, nenhum a menos. Nenhum a menos. Isso compõe o nosso self também. E o que quer dizer nenhum a menos? É que os muçulmanos, os ortodoxos, os católicos, os evangélicos, todos são muito bem-vindos aqui, porque a gente não vai tratar absolutamente dos ditames da sua religião. A gente vai tratar do espírito. E o que a gente vai falar são questões relacionadas ao espírito. Então, esse, já sem me alongar mais, esse é o nosso combinado inicial, que acho que vale para todas as aulas. Perguntem, levantem o braço para perguntar, para poder ter a pergunta e a resposta, né? Participem, então isso é muito importante. E tenham esse olhar para os que já frequentam há mais tempo, de olhar de novo, e para os novos, não se tolham de perguntar, mesmo achando que a pergunta seja muito básica, né? A gente às vezes fala, aquela pergunta bobinha. Não é. Pronto. Dito isso, vamos para o início da nossa aula, que hoje nós falaremos sobre o que é o Espiritismo. Bom, e aí tem uma pergunta que não quer calar, né? Porque logo de cara a gente vai falar, o Espiritismo vai falar sobre espírito, né? Concordam com isso, né? E algumas vezes eu ouço pessoas dizendo assim, eu tenho medo de espírito, né? Aqui não tem ninguém assim, tem? Alguém? Olha, já teve uma ali que não fez só assim, não, fez com o corpo todo, né? Pois é, que bom, né? Porque tem coragem, porque às vezes eu vejo as pessoas não têm nem coragem de dizer que tem medo, né? Então essa, pelo menos, corajosa, né? Bom, tem uma boa notícia para vocês, né? Minha avó, né? Olha, vou contar que minha avó está encarnada ainda, 99 anos, eu estou torcendo que eu tenha esse DNA, porque ela está lá firme e forte. Minha avó, já há muito tempo, ela diz assim, a gente só tem medo do que não conhece.
Olha que coisa boa. Se a gente vai começar a estudar o Espiritismo, a gente vai conhecer o Espírito. Pronto, não precisa mais ter medo, né? Porque a gente vai ver o que é, saber o que é, né? Meio que aquele negócio do Globo Repórter, né? Onde vivem, né? Do que se alimentam. Não tem aquele negócio do Globo Repórter? Então, eu falando, né, do programa dos outros. Mas tem um pouco disso. E aí não precisa ter medo. Porque eu tenho certeza que mesmo quem tem medo, todo dia vê espírito. Alguém aqui não vê espírito? Me diga aí. Ó, lá em casa mora um espírito lindíssimo. É uma coisa maravilhosa. Eu vejo ele toda manhã. Toda manhã, quando eu acordo, eu entro no banheiro. Olha só que espírito pretenso. Também. Esse espírito lindo eu também vejo toda manhã quando eu acordo. Mas o que eu ia dizer era quando eu entro no banheiro, que eu olho no armário, não tem nem armário, né? Só o espelho. Eu olho, vejo um espírito maravilhoso, iluminado, lindíssimo, né? Então, a gente vê espírito todo dia, toda hora. Então, não é para a gente ter medo, né? Porque já estamos entendendo que quem são os espíritos? Somos nós, né? E aí não tem que ter medo, somos nós. A gente vai só perceber diferenças, né? Suaves, algumas não tão suaves, mas a gente vê algumas diferenças apenas, né? Somos todos espíritos. Bom, mas desde quando então começou esse estudo? Então vamos olhar aqui qual é a nossa tarefa dessa manhã, né? Da melhor manhã da Bahia, dos sábados, né? É apresentar uma visão geral e sintética do que é o Espiritismo, né? Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, vamos ter aí uma ideia histórica do que acontece. E para que a gente chegue àquele objetivo, a gente vai passar por esses pontos aqui, que é situar historicamente a época que se deu o surgimento do Espiritismo como doutrina, né? Traçar um perfil biográfico de Allan Kardec. Aliás, quem é Allan Kardec, né? Quem é esse cara aí, que não é o cara do Roberto Carlos? Quem é esse cara que assina, né, as obras básicas do Espiritismo? Apresentar os livros básicos. Aliás, eu faço um parêntese necessário aqui, porque é claro que eu sei que quem já milita há muito tempo já leu o Livro dos Espíritos, né? 8 vezes. Bom, esqueci de falar para vocês, então a regra que quem já leu 8 vezes, aqui no curso básico a gente precisa que tenha lido 9. Então vai ser necessário, é básico, então isso aí, aqui a gente é bem rígido com regra, né? Então vai ter que cumprir isso aí. Quem não leu o Livro dos Espíritos vai precisar fazer isso, né? Então a gente vai falar que tem um segundo livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro necessário também, né, que a gente precisa... Enfim, tem uma obra básica, são 5 livros que compõem esse chamado Pentateuco kardeciano, né, que é a base. Então o nosso curso vai estar baseado nesses livros. É claro que há uma expansão também, né? Há uma ampliação. E aí, para que a gente possa entender essa ampliação, vocês já adquiriram, tem um livro básico, que é o livro do... Olha lá, ó, nossa amiga, deixa eu ver, Rosemary. Então, a Rose já mostrou para a gente ali o livro, esse aqui, que assim, não é obrigatório, mas assim, é importante. Então, quem não tem, né, adquirir esse livro, porque qual é a característica bacana dele? Cada aula cada capítulo, né? Cada capítulo é uma aula do curso. Então, hoje, quem leu o primeiro capítulo do livro já sabe tudo do que a gente vai tratar hoje, está ali. Aí, na semana que vem, a gente tem uma próxima aula que o tema é Deus, né? E o segundo capítulo do livro fala sobre Deus. Na outra semana... Estão dizendo que na livraria está com desconto. Olha, que coisa boa, eu adoro desconto. Falou desconto, eu já fico com vontade de ir, né? Então, vamos aproveitar que falou que está com desconto lá. Então, o terceiro capítulo do livro, Espírito, aí vai ser a nossa aula. Então, é um livro bacana, nos traz uma ampliação do conceito básico, né, da base, do pilar fundamental do Espiritismo, que é a obra kardeciana, sob a visão do autor, que é o nosso diretor aqui, que é Adenauer Novaes. Então, vale a pena ter o livro. Estou fazendo uma propaganda aqui sem ter procuração para isso, mas é porque o que a gente gosta para si, diz para o outro também, né? Então é bacana ter. Então, nisso aí a gente cumpre o terceiro ponto ali.
O quarto ponto é explicar de modo lógico e não dogmático os princípios básicos do Espiritismo. Então a gente vai ver que tem uma regimentação ali, tem princípios dos quais alguns deles é mais confortável para a gente, outros a gente vai ter que se esmerar um pouco para tentar entrar na diretriz, mas existem ali princípios básicos. E no final, mostrar por que o pensamento espírita pode ser encarado sobre um aspecto científico, filosófico e religioso. Porque a gente vai entender que na base dessa construção existem esses três pilares. Existe primeiro o pilar filosófico, que é aquele da discussão, né? De não aceitar tudo de primeira, de olhar o que já foi dito, o que já foi escrito, o que já foi falado, né? E redizer, ou reescrever, ou repensar, né, sobre isso. Então, é o lado filosófico. O lado científico, que nos incita àquela máxima de Kardec, que é a fé raciocinada, para que a gente fuja das crendices, né, daquilo que não é possível, aquilo que a gente até sabe que a ciência não pode dizer que aquilo é verdadeiro. E a gente vai enfatizar muito isso nas aulas de reencarnação, porque há um conceito, né, instalado que é sobre a ressurreição. Já ouviram, né, sobre isso? E olha aqui a diferença básica. Se a gente for buscar na ciência o que é a ressurreição, ela vai dizer para você, olha, não pode, você não tem. Né? O meu tataravô, que desencarnou há muito tempo, que foi sepultado lá no cemitério, se falar assim, ó, vai ter a ressurreição agora. Aquele corpo que ele usou, né, há 100 anos atrás, já se desintegrou, né? As moléculas que compunham lá os tecidos já se desagregaram, umas se tornaram um bloco do tijolo que construiu lá a parte vertical do cemitério, mas a outra parte virou adubo de mangueira, que tem, normalmente, esse cemitério tem um monte de mangueira lá. Aliás, diga-se de passagem, parêntese não necessário, mas importante, quando eu sou do Rio, né, moro aqui, eu sou barioca, que eu já moro aqui há 25 anos, então, mas nasci no Rio. E eu morava pertinho no bairro de Botafogo, pertinho do cemitério São João Batista. Aí de noite, coisa travessura de criança, de inicinho da noite, não tão tarde, porque não podia chegar muito tarde em casa. A gente ia para o cemitério, eu e meus amigos, roubar manga. Olha que coisa. Pulava o muro do cemitério para ir roubar manga. Manga saborosíssima. Era uma delícia. E a gente ia pegar manga no cemitério, né? Bem adubada a manga, né? Boa. Então, maravilha. Mas imagina que as moléculas daqueles corpos que se desintegraram ali, que se desassociaram, elas integraram o adubo, o alimento lá da mangueira, né? E aí a gente fala ressurreição. Como é que vai puxar aquela molécula daqui de lá para fazer o mesmo corpo? Não dá, né? Aí a ciência fala, olha, isso não é possível. Agora, quando a gente fala assim, reencarnação, opa, aí o espírito que pré-existe se apropria e coagula em torno de si a matéria física, que vai ser preparada de uma maneira que a gente sabe. Papai e mamãe se conhecem, namora, pá, né? Aquele negócio bacana. Aí forma um novo corpo, novinho em folha, feito, né, para aquele espírito que se acopla a ele energeticamente e vai utilizar aquele corpo durante um período. Opa, é possível isso? É. Então, esse pilar científico do Espiritismo, que compõe a base, né, ele vai nos dar essa diretriz de pensar assim, peraí, eu tenho que ficar com a ciência. Aliás, o próprio Kardec, ele diz que o Espiritismo avança com o avanço da humanidade. E aquilo que a ciência nos disse há um dia desse, né, atrás, falou, o átomo é a menor partícula da matéria. Ele falou isso, né? Hoje ele já diz, olha, não era não, temos que atualizar isso, né? Então, assim também as ideias espíritas. A gente precisa estar contextualizando, a gente precisa estar atualizando, né, essas ideias. E a base científica importante para isso. Mas há também o terceiro pilar, que é o da religião. E ele que nos faz ter uma postura diante do divino. Porque para alguns de vocês, talvez, se eu perguntar assim, o que é religião? Alguém vai pegar lá do latim, né? Não, religião vem do religare. E religare é a nossa religação com Deus. Não é isso aí? Já ouviram isso, né? Então, só que não serve para todo mundo. Olha, não serve. Sabe por quê? O budismo.
É religião, né? Tem Deus? Não tem. Está religando o quê? Não religa nada. Então, essa ideia de religião e religação só serve para o braço judaico-cristão, do qual hoje forma a nossa ideia religiosa. Serve para nós, mas não serve para os outros. Então, se a gente quer ter um conceito global, é preciso que ele sirva para todo mundo. E esse, então, não vai servir. E aí, onde é que a gente chega num ponto de dizer o seguinte: o que é religião? Religião é a minha postura diante do divino. Como eu me porto diante do divino. Então, isso vai servir para qualquer uma delas, né? Então, para nós, o pilar da religião nos faz isso. Aí daí, tem gente, até hoje eu ouço, né? Fala assim, espiritismo para mim não é religião, para mim é uma filosofia de vida. Legal, bacana, né? Outros já vão dizer, não, é a minha religião. Tá tudo certo também, né? Porque não tem nenhum problema em relação a isso. Mas o que eu gosto é das ideias espíritas e transformo isso em filosofia de vida para mim, não tem nada a ver com religioso. Beleza, está tranquilo também, sem nenhum problema, né? Por que isso? Está na nossa base organizacional ou da criação, da constituição, esses 3 pilares, ok? Bom, então, avançando um pouco mais, agora eu quero movimentar vocês. Falei que a gente espera perguntas, mas agora eu quero respostas, né? Agora sou eu que pergunto para vocês. Para vocês, o que é o Espiritismo? Quem é que já tem uma ideia do que é? Claro que vão ter pessoas, né, que já sabem, porque já militam, frequentam, estudam, mas quero ouvir vocês. O que é o Espiritismo? André, você tem um nome importante, sabia, né? André Luiz foi o cara, né? Fala aí para gente, o que é o Espiritismo? Conta aí, para você. O Espiritismo, para mim, não é somente uma religião. É uma forma de pensar, é uma forma de agir e é uma forma de ver a vida. Porque o Espiritismo ele não prega, ele anuncia, ele leva para as pessoas uma doutrina, uma forma de pensar, uma forma de agir. E não uma forma ele não amarra a pessoa, ele não prende a pessoa, não diz, olha, é isso e pronto. Não é assim. No Espiritismo, você chega, você é bem acolhido, e o Espiritismo ele prega o seguinte, que o ser humano, ele não nasceu para ser só um corpo que nasceu e foi embora. Não, ele renasce de novo, ele passa por várias vidas até que ele chega no momento em que ele chega no nível mais elevado e aí sim ele alcança o status de... Rapaz, eu vou contratar o André. A próxima aula já vai ser você, André. Valeu, porra. Tive que falar para ele, tá bom, senão ele ia entregar minha aula toda aqui, né? Então, bacana, André. Agora, vocês que ouviram, André, concordam? Tem alguma coisa a complementar? Quem mais quer falar aí? Aí atrás. Depois eu vou contar uma coisa para vocês sobre a galera lá de trás. Vai, fala para mim aí. Bom dia. Bom dia. Para mim, o Espiritismo é uma coisa muito difícil de você ver tudo bonitinho nos livros, nos estudos e colocar em prática em cada minuto da sua vida, no trânsito, no trabalho, em todas as áreas, com os parentes. Então, o Espiritismo é uma coisa muito bonita no livro, mas na prática, ele depende muito da gente se melhorar a cada minuto da nossa vida. Então, eu acho assim, muito difícil. Pôr em prática aquilo que a gente aprende no livro A, no B, no C, nos livros, nos livros psicografados. Então, assim, eu acho um grande desafio para mim e vivenciar o que o Cristo, o que os Espíritos nos ensinam todos os dias em tudo. Eu acho isso, tá? Que maravilhoso. Como é o nome da senhora? Eu chamo Heloísa. Dona Heloísa, vou contar uma coisa para a senhora. Obrigada. Olha só, primeiro, sabe que essa sala aqui ela tem uma divisão. A gente vai, na aula 9, nós vamos falar sobre vida espiritual. E quando a gente falar sobre vida espiritual, a gente vai ver que existem instâncias, né,
relacionamento de espíritos, né, que tem os mundos celestes, tem os mundos superiores, tem os mundos de relação, mas tem aqueles mundos mais onde a dor e o sofrimento fazem parte do contexto ainda, né? Então a gente divide em 3 etapas, assim para ser bem sintético, né? Então tem o umbral, tem a vida de relação e tem o mundo superior. A nossa sala é assim, quem senta lá atrás está no umbral. Quem senta no meio ali é que está no intermediário, né? Quem vem para frente, espírito superior, né? Aqui na frente. Então agora a gente vai repensar nas próximas aulas se eu quero ficar lá no fundão ou se eu quero ascender. Olha só, né? Então, por isso, tá vendo? Ó, a comprovação aqui do milagre, ó, ela está falando aqui. André, só um pouquinho, deixa eu só fechar e depois eu te passo aqui. Então, para responder a sua pergunta, né, hoje, olha que coisa fantástica, eu estava lá no ciclo 9, agora de manhã, dando aula, e eu falei sobre isso, que tem um momento, né, que a gente aqui está começando, mas lá no ciclo 9, as pessoas já passaram por 8 ciclos, 4 anos de estudo, né? Então tem um momento, e aí eu usei uma metáfora de dizer que todo mundo estava com uma mochila nas costas, carregada de conhecimento, né, que já aprendeu muita coisa. E a URI nos entrega muita coisa, bastante coisa. Agora, tem um momento que a decisão é única, pessoal, que é de você pegar aquilo que está na sua mochila e tirar da letra e botar na prática e fazer. Olha, a senhora falou isso agora, né? Então, esse movimento, a gente propõe ele, a gente quer que faça. Cada um vai ter que escolher, não ficar mais no umbral, né, e botar isso na vida prática e caminhar aqui para frente. Então, é o trabalho pessoal que o Espiritismo vai pregar. É fácil? Não. É impossível? Também não. Então, vai depender de cada um de nós. E é sobre isso que a gente vai falar ao longo dessa jornada toda, né? André, você ia falar alguma coisa? O pessoal dos microfones estão lá atrás. É o seguinte, eu tive uma experiência, quando você falou de umbral, eu tive uma experiência tem pouco tempo, uma experiência o ano passado e outra bem recente com espíritos. Eu estava dormindo o ano passado, um calor, o ventilador em cima, batendo no máximo, e um calor, e uma criança me pedia água, eu estou com sede, e eu ouvindo uma voz de criança, e eu estou com sede, 2h da madrugada, paredão tinindo lá na praça. Eu desci da casa de cima, peguei 2 litros de água, em fração de 1 minuto eu bebi 2 litros de água gelada, trincando. E quando foi o mês passado, de novo, eu dormi no ventilador no máximo, uma criança de novo, eu quero água, eu estou com sede. Aí eu fui, acordei, levantei, peguei 1 litro de água e tomei em 30 segundos. Que coisa boa, mas vou usar o André como exemplo, né? O André trouxe uma experiência pessoal, né? E que relacionou essa experiência. Eu não sei, eu não entendi bem se o umbral era o paredão, às vezes né? Ou se foi a sensação do calor, se associou isso aí ao inferno, a gente faz essas associações, ou os dois, né? Mas eu vou pegar o exemplo do André aqui para falar uma outra coisa. O horário também, né? Então, André, olha só, a gente, primeiro, vamos tomar cuidado com os nossos depoimentos pessoais, sabe por quê? Vai para o YouTube. Se às vezes a gente fala alguma coisa, né, que está falando do vizinho, sei lá o quê, né? E aí o vizinho depois pode ouvir. Então, vamos tomar cuidado com o depoimento pessoal. E aquele cuidado também que eu incitei logo no início, da gente concentrar, né, o nosso tema, as nossas perguntas e a nossa fala dentro do tema, né? Então, o André vai trazer esse exemplo, né, essa vivência sua, na aula que vai falar sobre obsessão e desobsessão. Não cabe nessa aula, né? Então, pronto. Então, para a gente direcionar. Mas bacana, André. E beber água é sempre bom. Então, foi legal. 1 litro é muito. Aliás, cada hora a gente ouve uma coisa. Nessa semana eu recebi um negócio na internet, que a menina dizendo que houve uma pessoa que entrou em coma porque bebeu muita água. Que não é importante beber tanta água assim. Aí eu usei como defesa, porque eu bebo pouca água. Sei que eu bebo pouca. Ela disse que tem que olhar para o xixi. Se o xixi está amarelinho, tem que beber água. Está branquinho, tá bem, não precisa exagerar, né? Mas beber água é bom. Então, vamos nessa. Bom, então seguindo aqui, para a gente não se perder no tempo, porque o tempo passa rápido, vocês
falaram sobre o que é o Espiritismo, né? Eu vou trazer então agora o que Kardec falou que é o Espiritismo. Então ele disse o seguinte, olha, que o Espiritismo é uma doutrina que trata da origem dos espíritos e das suas relações com o mundo material. O seu foco básico é a natureza espiritual do ser humano. Então isso, Adenauer não vai estar falando sobre o que Kardec colocou, né, como a definição do que é o Espiritismo. Ou seja, a gente vai tratar de espíritos e dessa relação entre o mundo material e o mundo espiritual, né, da qual todos nós, né, estamos seguindo, né, estamos vivenciando. Afinal, eu faço às vezes uma pergunta que vou fazer para vocês agora, o que é mais importante, a vida material ou a vida espiritual? Me digam aí. A vida espiritual, o André falou, o equilíbrio, o que mais? Concordam com a vida espiritual ou concordam com o equilíbrio? Sabe, durante muito tempo eu pensei como o André, né? Eu achava que a vida espiritual era mais importante e que a vida material era passageira e a matéria vira lixo e a gente joga fora, né? E aí até um dia que eu cheguei à seguinte conclusão, que o mais importante é a vida do espírito. E a vida do espírito passa por essas duas fases, né? A fase material e a fase espiritual. Então a gente precisa dar de fato importância a cada uma delas. Então se eu estou vivendo agora na matéria, eu preciso dar importância à matéria. Eu preciso cuidar desse corpício fantástico aqui, que permite, né, que é o veículo de manifestação do espírito que eu sou. Portanto, eu tenho que dar importância a essa fase. Mas a vida importante é a vida do espírito e que passa por essa transição dialética de estar encarnado e estar desencarnado, né? Bom, então é sobre isso. O nosso produto é o espírito, é o espiritual e é sobre isso que a gente vai falar e é sobre isso que o espiritismo trata. Bom, spoiler de prova. Essa aqui, vou... Hã? Ah, tá bom. Isso é para dizer que eu falo muito, estão avisando que a gente tem uma... Né? As minhas duas chefes estão aqui. Olha que perigo agora do que eu vou falar, né? A coordenadora geral do curso básico e a coordenadora do sábado. Olha o perigo do que eu vou falar agora para vocês, né? Estou falando, spoiler de prova. Então, estou dando a dica que vocês marquem isso aí, porque, né, o marco do início do Espiritismo, 18 de abril de 1857. Alguém sabe dizer por quê, não? André sabe. Lá atrás de lilás, não dá para, me perdoe, mas não dá para ver, o olhar além do alcance para ver o nome. Nara. Nara, sabe também, né, Nara? Sabe por quê, para quem não sabe? Porque é a data da publicação do primeiro livro chamado O Livro dos Espíritos. Então, em 18 de abril de 1857, marca o início do Espiritismo a partir da publicação do primeiro livro da codificação, chamado O Livro dos Espíritos. Ó, repeti 3 vezes, né? Spoiler, marquem aí, porque quando cair na prova, qual é a data que marca o início do Espiritismo, já sabe, 18 de abril de 1857. Bom, aí o que isso quer dizer? Que qualquer coisa que a gente fale antes dessa data, não é Espiritismo, né? Tem até algumas bases aí que ajudaram a formar, que levaram, né? Mas o Espiritismo só é a partir dessa data. O que significa dizer que o Espiritismo é um jovem, né? Porque são 160 e os matemáticos me ajudem, né? 1857 para 2025, são 168 anos, se eu não estiver errado na conta, mais ou menos isso. É um jovem, né? Diante de uma infinidade de outras filosofias religiosas, né? O Espiritismo é um jovem, portanto, ele tem ainda muito o que ser aprimorado, aperfeiçoado, atextualizado, estudado, vivenciado, né? Muita coisa por aí. Bom, agora, quando isso aconteceu, o mundo estava vivendo alguma coisa. E eu posso dizer que 2 fenômenos ocorriam simultaneamente. Um fenômeno
intelectual, um fenômeno social, né? Porque movimentos inteligentes, movimentos intelectuais, movimentos sociais ocorriam na época, mas também havia um outro movimento organizado e espiritual, e que ocorreram quase que simultaneamente. Para a gente só contextualizar, a gente não vai dar aula de história aqui, mas só para a gente se posicionar, vamos ver o que acontecia naquela época, né? Então, lá, século XVII, antes aqui tem uma frase do Adenauer que contextualiza o que a gente acabou de falar, né? O Espiritismo foi sistematizado a partir de 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, né? Na época de grandes transformações sociais, filosóficas e políticas, e desenvolveu-se em paralelo ao surgimento das ciências em meio de novos estudos da mente, que despontavam à época em decorrência do desenvolvimento do magnetismo, do hipnotismo e do próprio espiritismo, que se estudava antes da publicação do livro. Então, ele só ratificou com o seu poder de síntese aquilo que a gente já falava agora, que o que ocorria, né, esses dois movimentos que ocorriam na época. Bom, então, lá no século XVII, o que acontecia? Né? O movimento teocrático, né? Por quê? A teocracia é que detinha o poder. Era a religião que ditava as normas, né? E a verdade, né, eu vou colocar essa verdade entre aspas, vinha da religião. Era a religião que dizia. E aí, logo ainda nesse século, já começou a vir lá um outro movimento, né, que ia de encontro a esse, né, que dizia, olha, temos que olhar para nós, né, não tem que aceitar tudo que vem de lá. Aí René Descartes vai dizer assim, penso, logo existo. Ele já estava empoderando, né, o espírito, né, o cidadão, dizendo, olha, não vamos olhar tudo que vem de lá, não. Então, isso já começa a acontecer no século XVII. Aí, no finalzinho do século XVII, século XVIII, vem um outro movimento que, mais uma vez, vem bater na religião, né? Vem bater nesse pensamento religioso, nessa ditação dessa verdade, né? Aí vem o iluminismo, né? Que quem esteve envolvido nesse movimento, nomes como John Locke, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, né? Nomes que são conhecidos nossos, né? E ele, o que ele vinha dizer? Que era o século das luzes, porque iluminismo, porque ele queria iluminar as mentes que viviam nas trevas, porque eram submissas às ideias apenas da religião. Então, é outro movimento que veio de encontro à ideia puramente religiosa, né? E aí ele trouxe uma infinidade de coisas, né? O uso da razão sobre a fé, a defesa da liberdade na política, na economia, na escolha da religião, né? Você tem o direito de escolher o que você quer fazer, né? A sua fé, o que você quer professar, né? Então, o iluminismo vai trazer isso. E a igualdade diante de todos, né? Porque não tinha aquela questão do clero que ditava, né, a superioridade, né, Aliás, ninguém podia ler a Bíblia, né? Era só um direito dos sacerdotes, até que um dia um próprio padre resolve falar, não, peraí, eu vou levar isso aqui para todo mundo. E aí daí se origina, né, o protestantismo, né, porque ele veio em protesto ao direito único do religioso de ter o conhecimento da religião. Bom, aí não parou aí, porque século XVIII vem um outro, a partir de uma declaração sensacional, né, que Karl Marx, ele vai e diz assim, olha, a religião é o ópio do povo. Aí ele já estava agora atacando diretamente, né, já está, né, e lá no Manifesto Comunista, ele faz essa declaração, publica lá, ele teve que fugir para conseguir publicar lá o manifesto dele, mas ele já estava exatamente dizendo isso, pessoal, somos nós, isso aí te embebeda, né, te faz ter delírios, né, então vamos ver o nosso poder. Aí quem participou disso? O próprio Karl Marx e Friedrich Engels. Aí, mais na frente um pouquinho, século XIX,
vem Augusto Comte com um outro movimento, do qual começa a originar um dos pilares da base do nosso espiritismo, a ciência, né? Porque a nossa ciência é positivista e ela vem dessa ideia, né, do positivismo lá de Comte. Então, o que ele vai dizer? Que o conhecimento científico é a única forma do conhecimento verdadeiro. Então, não é mais o ditame da religião, né, e das crendices, mas a experimentação científica. Aí ele vai dizer que a comprovação através de métodos científicos são os válidos. A gente acabou de estar falando aqui, né, daquela questão que nós só vamos ver lá nas aulas de reencarnação, mas a gente acabou de falar dessa ideia da ressurreição e da reencarnação. O que a ciência hoje diz que é mais provável? Ela vai dizer de cara que ressurreição não dá, né? Por tudo aquilo que a gente falou. Então, que a experimentação científica é o que vai trazer para você uma verdade, né, mais próxima. A verdade, olha que coisa redundante que eu vou falar agora, né? A verdade mais próxima da verdade. Né? Mas é o que mais se aproxima da verdade, né? É o que aponta para uma verdade. Né? E aí, já começando o declínio da religião e dos seus conhecimentos. Então, o positivismo marcou isso. Né? Bom, ainda no século XIX, vem as ideias de Darwin, né? que veio para trazer uma clareza da nossa própria evolução, e até hoje a gente se apropria muito disso. Né? E aí Darwin veio dizer que havia a seleção natural, que os organismos mais adequados são os selecionados para o meio, que as espécies as espécies não existem da mesma forma ao longo do tempo, elas evoluem, durante a evolução transmitem geneticamente essas mudanças e as gerações posteriores, que o ser humano não tem origem divina, aí eu abro aspas aqui, né, porque a gente sabe hoje que existe uma essência divina, que é o espírito que somos. Mas ali Darwin estava se referindo à parte física, né? Estava se referindo à manifestação do corpo, né? De como ele evolui, de como isso se dá. Né? Então ele estava nesse ponto. Então, fechando parêntese, né? Então o ser humano não tem origem divina, viemos dos primatas e somos resultado da seleção natural das espécies. Então, fantástico, ele vem fechar esse ciclo e trazer essa ideia. Só que esses foram os movimentos que ocorriam, como eu falei, os movimentos intelectuais, sociais, que ocorriam na época que o cara escolhido, né, vamos dizer assim, né, o cara escolhido para codificar, para compilar esses conhecimentos que já existiam, que não foi nada inventado ou criado por ele, né, ele apenas ordenou vários conhecimentos já existentes, né, numa doutrina, e começou as suas publicações, aqui marca o início, já sabemos. Se eu perguntar agora valendo 2 pontos, qual foi a data aqui? Todo mundo aprovado. Olha só, chefa, que coisa maravilhosa. Todo mundo, essa questão pode tirar da prova, viu? Não vai precisar botar, porque eles já sabem, então a gente não precisa provar mais. Todo mundo já sabe quando começou o Espiritismo e a publicação do primeiro livro. Bom, mas eu falei para vocês que havia um outro movimento ordenado e que acontecia ao mesmo tempo, porque uma organização de espíritos se manifestavam em diversos lugares do mundo. Então, não foi uma coisa concentrada, ou é só aqui ou só ali. Aconteceu assim, de forma generalizada. Né? Então, a gente tem, lá no século XVII, ó, que você vê que era a idade vamos dizer assim, do ápice, né? do ditame da religião. Lá havia um grupo, né? Que eram chamados de quakers ou de tremedores, porque eram pessoas que já conseguiam se comunicar, e eles diziam que era uma comunicação do divino, e que davam diretrizes para ordenar a sua vida. Né? Esse movimento foi chefiado por um cara chamado George Fox, e isso aconteceu lá no século XVII. Bom,
O evento que marca, né, que é o que a gente traz como talvez o mais importante dessa organização de espíritos, é o que aconteceu em Hydesville. Aí a gente está falando ali já de século XIX, 31 de março de 1848. Essa questão não cai na prova, não precisem se preocupar com a data, mas é um marco importante, porque esses fenômenos que ocorreram nessa época são marcantes, né? A gente vai falar um pouco mais sobre eles ali. Quase que simultaneamente, ali eu estou falando dos Estados Unidos, né? Porque Hydesville é um condado de Nova York, então está lá nos Estados Unidos. Hã? Rapaz, foi essa mesmo, esse cara sabe tudo, mas eu vou contar essa história aqui, porque tem gente que não sabe. Então, quase que ao mesmo tempo, porque 1848, Hydesville, 1853 a 57, na Europa, ali era um outro movimento, né, que foi apelidado, talvez, de mesas girantes, porque era um outro fenômeno que ocorria, que as mesas respondiam perguntas. Olha que coisa fantástica, né? Você chega para a mesa assim, aqui é a cadeira, mas senão vou falar assim, esse professor está doidão, está chamando cadeira de mesa, né? Não, aqui é cadeira, mas o pessoal chegava para as mesas e falava, mesa, me responde aqui tal pergunta, e a mesa respondia, e eram perguntas inteligentes, né? Coisa louca, né? Mas aquilo começou a se popularizar lá na Europa, em várias cidades, em Paris principalmente, né? Haviam reuniões que só faziam isso. Então isso começou a se espalhar pelo mundo também, né? Quase na mesma época, você vê aqui, alguns anos depois, né? Então esses movimentos ordenados ocorriam no mundo. Aí para a gente falar um pouco mais do de Hydesville, porque talvez seja um muito importante, marcante, né? O que aconteceu? Tinha uma família, né, o André falou para a gente aqui, uma família chamada família Fox, né, viviam numa casa lá em Hydesville, né, nesse condado lá de Nova York, e começou a ter uns ruídos acontecendo, umas pancadas, né? E eram 3 irmãs, mas a Kate, a Margaret, começaram a ficar curiosas com aquilo. Você vê, menino é danado, né? Rapidinho a curiosidade já chamou a perceber que havia algo inteligente por trás daquilo. Olha só, efeito físico, fenômeno de Hydesville ocorrendo aqui ao vivo e a cores, né? Então, se alguém ia correr, não, aqui o pessoal já falou que ninguém tem medo de espírito, está tranquilo, né? não tem problema não. Então, esses ruídos ocorriam e as meninas já conseguiram entabular uma forma de comunicação. E elas percebiam, né, que havia algo inteligente por trás daquilo. Então, elas colocaram assim, uma pancada é sim, 2 pancadas é não. E aí elas faziam perguntas, né? E a danadinha da Kate, ela já falava assim, senhor pé rachado, né? Ela já chamava o cara de pé rachado, olha que coisa, né? Não tinha bullying nessa época, hoje a gente não podia fazer isso. Aí ela chamava o cara de pé rachado e fazia pergunta e a parede respondia. E coisas assim, nós somos quantas irmãs? Aí a parede respondeu 4 batidas, 4. Errou, nós somos 3. Aí elas foram, mãe, a parede falou que são 4 irmãs. Aí a mãe falou, olha, teve uma que morreu, a primeira. Poxa, ela sabe mais do que a gente. Tô dando um tom de brincadeira para ficar bem descontraído, mas era isso, as respostas eram verdadeiras e inteligentes. Aí a coisa continuou, mas imagina, numa família religiosa, né? Aquilo, os pais falaram, olha, para com isso talvez seja coisa do inimigo, não vamos nesse negócio não vai dar certo. Até que elas chegaram a uma forma tão avançada que eles conseguiram, através de números de pancadas, um alfabeto, e ele começou a responder perguntas de forma a se identificar. E ele contou para elas que ele era um vendedor ambulante, um mascate, e que viveu ali naquela redondeza durante um tempo, e que ele foi para ser assaltado, né, para roubado, ele era um vendedor, tinha muitas coisas ali, né, aquelas bugigangas todas de venda, e ele foi assassinado e enterrado naquele lugar. E mais, ele disse o nome dele, meu nome é Charles Rosner, e eu fui assassinado e enterrado aqui. Aí, puxa, não, agora tem que falar para as autoridades, né? Peraí, uma pessoa falou que foi assassinada, agora a gente vai ter que falar para as autoridades. Falaram. E escavucaram tudo ali, procuraram daqui, de lá, reviraram tudo, não encontraram nada. Tá vendo só? Fica quieta, não fiquem falando essas coisas, né? Para com isso e tal. Só que, anos mais tarde,
uma estrada ia passar por ali. E eles precisaram demolir definitivamente a casa. E quando eles demoliram, encontraram sido sepultado na terra, estava emparedado a ossada de um homem. E aí, através dos testes lá, né, acho que naquela época devia ser de arcada dentária, hoje seria DNA, né? Então, fizeram os testes e comprovaram que era de fato de uma pessoa chamada Charles Rosner e que era um vendedor ambulante e que tinha desaparecido. O relato era de desaparecimento, né? Então, encontraram e aí deu veracidade à história das meninas Fox, né? Então, isso foi um fenômeno muito importante, que trouxe um marco importante. Só que, também não menos importante com isso, alguns anos depois, na Europa, né, começava a acontecer esse que ficou conhecido como as mesas girantes, né? Então essas reuniões eram reuniões assim de perguntas frívolas, né? Acho que se fosse hoje, talvez, né, os menininhos e as menininhas iam chegar lá e ia falar, e aí, eu vou ficar com aquele carinha, ou a menina ia falar, e aí, eu vou ficar com aquela menininha, né? Talvez fossem perguntas desse tipo, não era nada assim importante, até que, né, esse movimento chamou a atenção de pesquisadores, de cientistas, né, de pessoas que tinham dois propósitos. Ou desmascarar o negócio e falar, vamos mostrar logo que isso aí é uma falcatrua, ou então achar a base verdadeira daquilo. Espera aí, por quê? Não pode, né? A mesa não pode estar respondendo nada dessa forma. Então vamos achar esse truque ou não. Então isso ocorria em 1850, os fenômenos chegam à Europa, Paris, assistia atônita a uma série de fenômenos, né, que eram essas respostas. Nos salões de Paris surgiu o fenômeno das mesas girantes, não vou ficar lendo o texto ali, não precisa. Então, como é que acontecia isso? Eles organizavam um alfabeto, né? Sim e não, e um alfabeto. E aí, pessoas, depois a gente vai dar o nome dessas pessoas de médiums, né? Essas pessoas se reuniam em volta dessa mesa, e na hora que uma pergunta era feita, a mesa saracoteava aqui, quicando em cima das letras, e iam formando palavras que formavam frases, e aí vinham as respostas. Como eu falei, isso serviu para chamar a atenção de muita gente, né? E aí, um frequentador, né, que também estudava o magnetismo e estudava coisas relacionadas ao transcendente, ele resolveu convidar um cara chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse professor Rivail era um cara que tinha métodos rigorosos, era um discípulo de Pestalozzi, né? Era um mestre em aritmética, tinha vários trabalhos publicados lá dentro dessa área, né? Era o cara, não era o cara do Roberto Carlos, mas ele era o cara. E ele foi convidado, e quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele falou, peraí, mesa não tem nervos, então não pode dar respostas inteligentes. Tem que haver algo inteligente por trás disso, né? E ele, no primeiro momento, deixa isso para lá, que isso tem alguma falcatrua aí, e não sou eu que vou aqui perder meu tempo com esse negócio e tal. Ele largou para lá. Mas o movimento continuou, e as reuniões se proliferaram, e elas continuavam acontecendo em vários lugares do mundo, agora não mais só na Europa. E ele resolveu dar uma segunda chance para isso, e numa segunda ida, ele resolveu criar um método para aferir, né, aquela realidade. Ele não encontrou nada aparente ali que pudesse tirar o mérito das respostas, então ele resolveu instituir o seguinte método. Ele criou perguntas e distribuiu as mesmas perguntas para vários grupos distintos, pessoas que não se conheciam, não se relacionavam, e de vários lugares, né? E quando essas respostas chegavam até ele conferia da seguinte maneira: aquelas que eram exatamente iguais, que eram perfeitas, né, ele considerava. Aquelas que havia uma pequena diferença, ele refutava. E assim ele foi colecionando perguntas e respostas, aquelas respostas que convergiam para uma única solução, né? Então ele resolveu colecionar tudo isso e formar um livro de perguntas e respostas, do qual ele falou: o livro não é meu, o livro é dos espíritos, porque são eles que estão respondendo. Nessa trajetória que eu estou
sendo sintético com vocês, né? Porque hoje não vai rolar pizza na hora do almoço, já me falaram que tem que entregar a aula meio-dia, então tem que ser sintético, né? Bem rápido. Então, nessa trajetória, ele já começou a conversar com espíritos que disseram para ele que ele estava sendo nomeado para essa missão. E ele meio que assim, agora, eu tenho trabalho aqui, né, de aritmética, da língua francesa, né, que ele era um mestre nisso. Ele falou, não dá, eu vou publicar isso, vão achar que esse livro não tem mérito, né? Aí sugeriram para ele usar um codinome, porque ele havia sido, numa outra encarnação, que ele era um sacerdote druida, ele usava o nome, naquela encarnação, de Allan Kardec. Aí o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail usa o codinome Allan Kardec e publica o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Em que data? 18 de abril de 1857. A partir daí, não parou aí o trabalho, né? A partir daí ele publicou uma sucessão de outros livros, e que são os 5 livros que compõem o que a gente chama de Pentateuco Kardeciano, a base do estudo kardecista. Bom, outros livros foram publicados, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, né? Mas essa é a história do início. Então eu acho que esse slide aí a gente já falou, chamou atenção, e aí foi para lá, Allan Kardec, cuja curiosidade foi atraída, né? Só está reafirmando aquilo que a gente já falou. Um dado importante, eu falei aqui, né, que houve uma invasão organizada dos espíritos, então concomitante com aqueles movimentos intelectuais e sociais que ocorriam, houve também essa invasão dos espíritos, né, e mostraram, olha, a gente está aqui, e manifestos, né, fenômenos ocorriam, e aí o marco, né, desde os Quakers, a família Fox, as mesas girantes, etc., né, toda essa invasão. Arthur Conan Doyle escreve um inglês, né, ele escreve um livro e ele diz que conta sobre essa invasão, né, sobre como esse movimento aconteceu. Então ele diz assim, que é uma invasão organizada dos espíritos. Assim foi definido esses fenômenos na fase inicial do espiritismo. Essa definição foi feita pelo escritor inglês Arthur Conan Doyle. Então é um livro interessante, porque dá essa visão, né, sobre o prisma da manifestação dos espíritos no mundo nessa época da codificação. Claro que muitos fenômenos que ocorriam e eram muito mais frequentes naquela época, hoje eles estão se dissipando um pouco. Por exemplo, quando a gente estudar a mediunidade, só quero deixar vocês curiosos, né? Quando a gente tem 2 aulas sobre mediunidade, estudar a mediunidade, a gente vai ver que existem 2 tipos de fenômenos que envolvem a mediunidade, que é a mediunidade de efeitos inteligentes e a mediunidade de efeitos físicos, né? Então, dentro dessa mediunidade de efeitos físicos, tem algumas coisas, as aparições, as materializações, né? E nessa época, né, havia uma frequência, vou dizer assim, muito maior desses fenômenos. Talvez também, porque imaginem que se agora eu que vos falo, de repente surge ao meu lado aqui uma pessoa e que vai falar para vocês também, se materializa. O que eu penso é que, apesar do teste que nós fizemos, as pancadas ali, ninguém correu, né? Então, eu penso que talvez metade da turma, se o espírito se manifestasse aqui, metade, eu acho, iria sair correndo. A outra metade que ficaria aqui não ia ter dúvidas sobre a existência dos espíritos, porque ia estar vendo o fenômeno ali, né, que comprova isso, né, a materialização do espírito. Então, isso ocorreu muito mais nessa época, talvez para que desse não só a veracidade, mas para que trouxesse a atenção através da curiosidade das pessoas, né? Então, hoje isso ocorre menos, mas ainda acontece e é possível, né? Está dentro do que o Espiritismo traz como verdade. Bom, então só, não um currículo, mas só algumas coisas sobre o nosso professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Allan Kardec, nasceu na França, 3 de outubro de 1804, educação na Suíça, né? Foi discípulo de Pestalozzi, por isso, né, usou método pestalozziano na sua pesquisa. Aos 21 anos fundou uma escola em Paris, você vê, né? Novinho já, dono de escola. Casou-se com Amélie Gabrielle Boudet,
que não tem como a gente passar batido nisso, a importância dela, né? A importância da mulher, mas a importância dela nessa trajetória, porque muitas vezes ele quase sucumbiu. Ele chegou a pensar assim, e aí, será que sou eu mesmo? Vou dar conta disso? E ela lá apoiando, não vai, porque você é o cara e vai fazer sim, que vai dar certo. Então o apoio dela foi fundamental. Como eu falei, vocês podem buscar mais informações disso, para que vocês não fiquem apenas na minha palavra, né? Não fiquem só ouvindo o que eu estou dizendo para vocês. Hoje a gente tem até um filme aí, Allan Kardec, que está... É válido, ele traz... É claro que a gente tem que tirar a licença poética, mas ele está bem dentro do livro da codificação. Vale a pena ver. Eu, por exemplo, sou muito visual, adoro ver filmes, e eu não vejo, como eu falei, não vejo uma vez só, eu vejo várias, porque eu consigo na segunda, na terceira, na quarta, ver coisas que eu não vi na primeira vez. Então, vale a pena. Tirando a licença poética, porque é um filme, sempre terá algo que foi dramatizado ali para causar o efeito visual que a gente quer encontrar num filme, mas ele está bem dentro do real. Então, 1855, o início da observação, você vê que 2 anos antes ele já estava fazendo a pesquisa dele lá, estava já observando, criando as perguntas e tal, até que 57, aí sim, ele edita e publica o primeiro livro com o codinome Allan Kardec. Então, daqui para frente, a gente já sabe que Allan Kardec é um codinome, é quem assina toda a obra, né, todos os livros básicos, mas Allan Kardec é um codinome do professor Hippolyte Lyon Denisard Rivaio. Ok, gente? Bom, tranquilo até aí, porque eu estou vendo que está todo mundo fazendo assim, e eu sempre fico naquela dúvida, né? Porque se não teve pergunta até agora, 2 coisas podem ocorrer. Uma, a aula está terrível, chatíssima, e ninguém quer nem saber de perguntar nada, né? É uma hipótese. Agora, outra hipótese que eu prefiro, a aula está maravilhosa, boa pra caramba, o cara é tão bom que não está... Olha aqui, que presunção, né? Mas o cara é tão bom que a gente não ficou nem com dúvida, todo mundo sabe tudo. Eu quero ver isso na hora da prova, né? Para mim, na hora da prova é que vai dizer a verdade. Mas tudo bem, só que não teve pergunta nenhuma, e eu fico preocupado, né? Será que não tem dúvida mesmo? Né? Não foi surpresa nada disso para vocês? Né? Nada... eu sabia que tinha, tá vendo? Que quando a gente cutuca, aparece. Tem uma coisa aqui que é obsessão à tecnologia. De vez em quando os microfones ficam obsediados, e aí causa esse negócio assim, não liga, né? Fica dando defeito, mas passa rápido, porque aqui a gente dá um passe no microfone e ele funciona. Oi. Pronto, tá vendo? Falei que passava rápido. Minha dúvida ele iniciou o movimento espírita porque ele começou a ver espíritos e, a partir daí, a curiosidade fez com que ele iniciasse as mesas e coisa e tal? Não. Como é que foi esse Olha que contato? coisa maravilhosa. Imagina que, você vê, hoje eu tenho a certeza que existe a reencarnação. Se eu começar uma pesquisa sobre reencarnação, é perigoso. Sabe por quê? Eu vou enviesar ela. Porque eu já passo eu parto do pressuposto que a reencarnação existe. Eu vou enviesar. Então, era preciso que fosse uma pessoa cética. Ele não tinha contato nenhum. Ao contrário, aliás, eu vou contar, fofoca espiritual vale também, né? Você sabe que existe, né? Fofoca espiritual. Ele nem espírita era, nem virou. Sabe por quê? Porque ele codificou, mas não deu tempo dele se tornar espírita, ele desencarnou. Nós somos espíritas, mas ele não ficou espírita. Ele era... ortodoxo lá, católico, sei lá o quê, né? Religioso. Então, não tinha nenhum contato cético. E precisava ser assim. Porque se fosse de outra forma, ele iria enviesar o trabalho. Então, não podia ser. Então, não tinha contato nenhum. Ok? Bom, beleza então, né? Tá entendido até aqui, já posso registrar aqui na prova e essa parte... vocês vão tirar de letra, né? Bom, aí o que mais? Ratificando, né? Não vou ficar lendo tudo, mas ratificando só o que a gente já disse. Eu estou antecipando alguns slides, né? Então, ele adota o método intuitivo racionalista pestalozziano. Bom, a repetição também é bom, que é para a gente gravar, né?
as perguntas são feitas aos espíritos superiores através de diferentes médios que não se conheciam, sobre as mesmas questões. Quando coincidiam as respostas, então ele considerava digna e de apreciação. Usou o mesmo trajeto de pesquisa científica, observava e comparava, analisava sistematicamente. 18 de abril, publica o livro. Então, esse slide só está ratificando o que a gente já falou, né? Então, não precisa enfatizar de novo. Bom, e essa obra? Então, vejam que em 1857, ele publica o Livro dos Espíritos, né? O primeiro. Mas, 1864, né? Fiz essa pausa para ver se dava tempo de fazer a conta de cabeça, não deu. Então, quantos anos depois, né? 57 para 63, 7 anos depois. Né? 7 anos depois, ele publica o segundo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí logo, um ano depois, aí ele fabrica, ó, cabeça, ele publica o terceiro livro, O Céu e o Inferno. E aí entrou na onda. Aliás, antes desse, né, teve 61 aqui. Então, ó, foi daqui para cá, o Livro dos Médios, segundo, ó, a falha no contexto histórico. Primeiro livro, segundo livro, terceiro livro, quarto livro, o último foi a Gênese, que foi em 1868. Então, esses 5 livros compõem a base fundamental. E aí, eu já contei para vocês a regra, né, dos 9, né? Porque eu sei que vocês já leram 8 vezes, mas aqui é necessário. E é regra, gente, tem que cumprir, né? Tem que ler 9 vezes, né, esses livros. Então, quem já leu 8, que eu sei que vocês vão dizer que já leram, tem que ler essa agora. Porque não dá para ninguém que está ingressando num estudo do Espiritismo sem ter lido esses livros aí, né? É preciso. E aí, deixa eu ver se as chafas estão aqui ainda. Acho que só tem uma ali. Dá para falar baixinho para vocês aqui. O Livro dos Espíritos é chato pra dedéu. Rapaz, lê esse livro, que negócio de doido. É chato. É isso aí, o André, que é um espírito superior, né, que senta aqui na frente, já deu a dica para a gente. A gente tem que arranjar uma forma de conseguir fazer, porque precisa, né? Então, por exemplo, eu fui pelo seguinte caminho, né? Hoje, nas diversas dimensões da vida, a gente tem sempre uma dúvida em alguma coisa. É no profissional, é no amoroso, é no não sei o quê. Teve uma pergunta para fazer, vai lá, é do profissional, tem lá uma sessão que vai falar do trabalho, né? Tem uma questão das relações, lá tem uma questão que vai falar das relações. Tem uma questão que é do amoroso, vai lá que tem. Então, você pode ir por esse caminho, né? De ir, não ler da pergunta 1 à pergunta 786. Você vai passeando pelo livro, né, de acordo com a sua necessidade. Agora, tem outras soluções tecnológicas, né, que o nosso amigo André aqui já trouxe. Hoje tem audiobook, né? Tem na internet, né, já esqueci seu nome, desculpa, viu? Eu vou gravar, até aula 20 a gente vai... Então, a Nara está mostrando ali, ó, tem na internet a gente acha, não importa a solução que vocês deem, mas o importante é que a gente não pode ficar sem esse conteúdo, é importante para a gente, né? Então, todo mundo tem que ler. E não só, eu estou falando agora do Livro dos Espíritos, mas não só ele, é bom que a gente dê uma passada na obra toda, né? Porque vai dar um contexto. E é claro que aqui a gente, além de se basear, a gente vai também se apropriar dos outros autores, porque o Espiritismo é um privilegiado nesse sentido. A bibliografia espírita é vastíssima, a gente tem muitos autores fantásticos que ampliam a ideia de Kardec e que atualizam ela também, né? Aqui na casa mesmo, um dos nossos propósitos, está dentro do nosso self, essa atualização, essa expansão, né? Pois não. Bom dia, eu sou Vauline. Bom dia, Vauline. A gente estava comentando aqui que os livros eles ainda têm uma linguagem muito rebuscada da época. Eu conheço um grupo que já fez uma versão do Evangelho, que é os Espíritas de Esquerda, eles fizeram, mas assim, vocês conhecem alguém que já tenha publicado, né, porque eles fizeram em PDF, né, então, só em PDF, que tenham publicado outra versão dos outros livros com uma linguagem mais atual, né, menos rebuscada? Então, eu particularmente não conheço, estou vendo esse termo pela primeira vez, os espíritas de esquerda. Mas eu sou a favor de uma fala de Paulo de Tarso, né? Que diz assim, ó, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então vejam de tudo, leiam de tudo, assistam de tudo, mas retenha somente aquilo
que lhe é apropriado. Então, eu até vou buscar, né? Eu não conheço esses... Não, eu nunca ouvi falar, estou ouvindo pela primeira vez agora, né? Mas talvez seja válido, é importante que a gente veja que ideias, né, desses espíritos, que ideias eles trazem aí. Então, eu acho que é válido, é importante. Mas, como Paulo, retém apenas aquilo que lhe seja apropriado, né? Hoje, como eu falava, a literatura espírita é muito vasta. Você quer falar outra coisa? Pois não. É só para esclarecer, não. O que eu queria saber realmente é se existe, se vocês conhecem outra publicação mais atual com uma linguagem. Não conheço. Porque eles fizeram, mas assim, é deles. Quer saber se existe oficialmente, da federação, alguma coisa assim. Não conheço, acho que não existe. Eu também estou ouvindo. Mas é porque eu sou meio desinformado. Então, eu não conheço esses que publicaram isso aí. Mas eu digo assim, é válido olhar, mas reter. Agora, de verdade, também é importante hoje, e vou fazer um parêntese também necessário, é importante hoje a gente ter um olhar atualizado, moderno, mas entender o seguinte, olha, essa obra foi escrita há 168 anos atrás. A gente vai encontrar lá machismo, a gente vai encontrar uma infinidade de coisas que hoje nós não utilizaríamos aquilo. Por isso eu falei, é importante a gente ler, ela está dentro da base, mas você vai encontrar coisas lá que hoje você não precisa concordar com isso, né? A gente precisa atualizar aquilo que está escrito lá. Mas não é só no livro dos Espíritos. Se a gente pegar na Bíblia, a Bíblia vai dizer que a mulher adúltera tem que ser apedrejada. Vocês concordam com isso? De jeito nenhum. Hoje, para nós, é uma atrocidade. Naquela época era normal, era lei, né? Então, a gente precisa contextualizar isso. Então, a leitura do livro dos Espíritos, a gente tem que ter esse rigor do olhar, né, de saber que a gente vai encontrar coisas que hoje não seriam adotadas. Talvez, eu vou dar um talvez bem dito aqui, porque eu não conheço essa obra, né, como é que é? Espíritas de Esquerda, né? Não conheço, mas talvez eles tenham corrigido isso, né? Tenham dito, olha, o que ele disse lá atrás, hoje a gente diria assim. Talvez seja isso, né? Pois não. É um grupo, eu conheço eles através das redes sociais, é um grupo espírita de esquerda, e aí, justamente por conta dessas passagens machistas e tal, que é da época, a gente tem que botar o contexto, né? Não pode julgar assim, tem que ver o contexto. Por conta disso, eles fizeram uma nova versão, e aí fizeram uma linguagem um pouco mais fácil também. Aí seria interessante isso, né? Futuramente fazerem legal. Assim. Bom, então, tá vendo? Ó, já não foi, já conheci uma coisa nova que eu não conhecia antes. A senhora quer falar, desculpa. Dona... Assim, e quanto a tradutores? Mariluze. E quanto a tradutores? Tem assim, alguma diferença? Algum que fique melhor? Eu acho que tem. E aí agora vou ter que enviesar aqui, puxar a brasa para a minha sardinha, olha só. Tem sim, tem autores que eu acho que são melhores do que outros. Como tudo, a Bíblia tem várias traduções, né? Tem algumas traduções que eu acho que são mais fiéis. O que a gente acha que a gente deve buscar nisso é exatamente essa fidelidade, que ela deve ser mais fiel ao original, né? E aí o que acontece? Olha, a fundação, está vendo que eu falei que ia puxar a brasa para a nossa sardinha, porque hoje não é mais a minha sardinha apenas, é a nossa, porque vocês são ULI, né? A ULI, né, o La Harmonia, ele usou um cara que é o cara, esse é o cara do Roberto Carlos, chama-se Djalma Argolo. Fantástico. Ele foi direto na fonte, lá do francês, e traduziu 3 livros, o Evangelho, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, né? Então, esses 3 livros é tradução do Djalma Argolo, nosso companheiro, está aqui. Ele, não sei se ele tem alguma aula no básico, mas ele tem tem palestras aqui, que ele faz o tempo todo. É um cara da casa. Fantástica a tradução dele. Então, o Livro dos Espíritos, quem não tiver, que quiser, a Fundação tem uma publicação que é uma tradução do Djalma Argolo, que traz para uma linguagem fantástica e fiel, porque é isso que a gente vai falar, não é a tradução da tradução, porque cada um que conta um conto aumenta um ponto, né? Então, se eu peguei alguém que traduziu do francês e colocou no javanês, e eu vou traduzir do javanês para o português, eu inventei o javanês aqui agora, já não vai ter essa fidelidade com o original. Ele não, ele foi buscar na fonte lá, pegou lá os escritos originais e ele traduziu. Então, tem uma influência importante, sim, isso, né? Que é ser mais fiel
ao original. Bom, o que mais? Aí não parou aí, porque aí ainda tiveram mais 2 publicações, e o meu negocinho agora parou aqui, Rodrigo. É aquele obsessor que eu falei da tecnologia. Deixa eu ver. Não está indo não, Rodrigo. Você passa aí para mim, por favor. Próximo slide. Parou aqui, travou. Então, como eu falei, não parou a obra aí, né? Então, ainda tiveram 2 publicações. Uma delas, as obras póstumas, né? E a outra, o que é o Espiritismo. Esse, o que é o Espiritismo, ele vai falar mais ou menos do que a gente está falando agora. Ele vai contextualizar o Espiritismo. É um livro, até não é tão grande. Não é tão grande. Voltou, beleza. Viu que eu falei que esse obsessor da tecnologia aqui passa rápido? A galera dá um passo. Rodrigo, vocês vão conhecer ele muito, porque ele fica naquela cabine ali, mas é o cara que sem ele não acontece as aulas. Não tem expositor, não tem equipe. Se não tem o Rodrigo ali, não acontece. Ele é o cara que dá o passe microfone, luzes, música. Né? É o passe tecnológico que ele dá aqui para fazer tudo funcionar. Então já está funcionando aqui. Então, lá na Obras Póstumas, Kardec é o discurso do sepultamento, 5 alternativas da humanidade, as expiações coletivas, músicas espíritas, a morte espiritual, a iniciação espírita. Olha quanta coisa ele fala que ele não abordou lá nos outros livros. Né? E o livro, o que é o Espiritismo, que são os princípios básicos da doutrina. É mais ou menos o que a gente está conhecendo hoje de forma um tanto superficial, mas com a base necessária para a progressão, que é a construção que a ULI vai fazer. Cada aula que vem a seguir traz uma ideia que forma esse alicerce, que é a base do estudo que a gente precisa. Né? Então, que são os princípios básicos da doutrina. Ciência, a prática experimental, que isso vai estar lá no livro dos médiuns. Né? Então, a solução de problemas de ordem moral, psicológica e filosóficas, quase que não sai, que está no livro dos Espíritos, né? E a biografia de Allan Kardec, que é esse cara que a gente já apresentou aqui para vocês. Bom, além disso, Kardec dizia o seguinte, a obra não se encerra aí. O conhecimento espírita não se encerra aí. Né? E ele vai dizer que o Espiritismo avança e evolui conforme a evolução da humanidade ocorre. Então, que era preciso um estudo constante. Né? E aí ele começa a publicar o que chamou de revistas espíritas. Era uma publicação mensal e que teve uma infinidade de publicações. Né? Aí Allan Kardec desencarnou, né? Porque afinal de contas faz parte da curva natural da vida, curva ABC, né? A gente nasce, cresce e morre. Então ele desencarnou, mas ainda continuaram, né? Os que trabalhavam ali, continuaram ainda com algumas publicações e até hoje a gente tem informações muito importantes, né? Vívidas nessas publicações que são a revista espírita. Aí ó, você vê, ali está 1858, Paris até hoje, né? Mas não tem mais saindo nenhuma revista não, mas é atual dessa forma. Bom, aí agora, eu acho que a gente já deu um pouquinho desse spoiler no início, mas ainda para ocupar os 10 minutos finais do nosso tempo, né? Reforçar um pouquinho essa ideia do pilar do qual foi construído o Espiritismo, né? Porque a gente já tocou nesse ponto aí lá no início, né? Então, a base do Espiritismo foi construída em cima desses 3 pilares, o da filosofia, o da religião e o da ciência. E cada um deles traz um aspecto importante, como eu mencionei, né? Então, a filosofia é aquele que nos faz indagar, é aquele que faz com que você repense o que já foi pensado, né? Que releia o que já foi. É o do indagar, é do você não aceitar aquilo de primeira. Né? Então, a filosofia faz isso. A religião é a sua postura diante do divino, do transcendente. Né? É para a gente desconstruir um pouquinho aquela ideia que a gente tem da religação, né? Porque traz lá do latim religare, e da religação. Essa religação serve para nós, porque nós, né, do braço judaico-cristão, lá no mito da criação, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, portanto, se desligaram de Deus. Então, a religião seria a busca da religação para o mito da criação de Adão e Eva. Esse mito só vale para judaico-cristão. Se você pega lá o muçulmano, ele tem uma outra história. Se você pega o budista, né, que é uma religião que nem Deus tem,
também não tem religação nenhuma para eles. Então, a religação não serve como uma ideia, não serve como uma definição geral ou global para a religião. O que vai se aproximar mais disso é a sua postura diante do divino. Como você sua religiosidade. Essa vai definir esse pilar, né, dessa construção que é o Espiritismo. E, por fim, a ciência. Por quê? Porque há uma ideia de não ter dogmas, né? Uma ideia não dogmática, de que não haja as crendices. Crendices são aquelas crenças no que o que não é possível, né? E sabendo que a própria ciência não é uma verdade absoluta. A ciência, o que ela diz hoje, ela pode amanhã desdizer aquilo categoricamente, porque ela se atualiza, né? Então, ela, no seu atualizar, ela pode dizer, olha, pessoal, aquilo que eu falei aquele dia, hoje não é mais a verdade, porque a gente agora já consegue chegar mais além. E aquilo lá foi base, mas não é a verdade absoluta. Então, entendendo isso, o Espiritismo traz essa ideia como a ideia dessa atualização científica como o vetor que aponta para uma verdade, mas que também não é ainda a verdade, porque essa verdade vai ser atualizada, ela vai ser expandida, né, no decorrer da nossa evolução, da evolução da humanidade, dos espíritos que somos. Então, isso é o que traz essa base da formação do Espiritismo, né? Então, há uma miscigenação, uma combinação, eu vou usar melhor essa palavra, de DNA para o nosso povo, para as pessoas, né, que estão aqui no nosso país, que é uma combinação fantástica, que é a combinação de DNA. E por que isso? Porque, para a gente falar da propagação do Espiritismo, Adenauer, eu ia falar recentemente, mas nem tão recentemente assim, ele fez uma afirmação que eu fiquei perplexo, mas interessantíssima. O Espiritismo se tornou uma religião brasileira, né? Nasceu na França, a gente podia dizer, é uma religião francesa, né? Mas ele se tornou uma religião brasileira. Porque se a gente olhar hoje no mundo, você vai encontrar um número de centros espíritas praticando, vivenciando, professando as diretrizes kardecianas. No Brasil você vai encontrar uma infinidade deles. Em outros lugares do mundo, aqui salteado, aqui e ali. Segundo Adenauer, você vai encontrar centros onde a língua portuguesa é falada de pessoas nativas. Portugal, por exemplo, tem centros portugueses. Mas se você for o Rogério, onde é que está mesmo? Canadá, por exemplo, é formado por brasileiros que saem daqui e vão para outros países e formam, né, centros espíritas que vão falar do Espiritismo dentro da língua portuguesa. Então, hoje você vai encontrar no mundo, salteados aqui e ali, alguns. No Brasil, ele se enraizou. E por que isso? Porque aí, quando, né, tudo aquilo que a gente falou sobre os movimentos que ocorriam, não só o espiritual, mas os movimentos sociais, intelectuais, quando aquilo estava acontecendo, havia um embate muito grande das ideias espíritas, vou dizer assim, com a religião. E tudo que, por exemplo, houve aquele movimento lá na França, né, de liberté, de não sei o quê, né, o que estava acontecendo? Estavam dizendo, olha, não religião aqui, acabou. Está tudo dominado, agora não é mais a religião. E aí, na hora que isso vem para o Brasil, o que acontece? Primeiro, enquanto um povo religioso, porque nós somos, né, de alguma forma, religiosos. E aí, um fenômeno fundamental para criar essas raízes aqui, um fenômeno chamado, sabe o quê? Chico Xavier. Porque chega aqui, Chico, né, um poder assim inigualável, talvez, né, na sua atuação mediúnica, né, no seu intelecto, né, na sua moralidade, no seu empenho
né, em relação à doutrina, em relação à caridade, em relação... Enfim, um fenômeno. Né? Aí encontra um fenômeno aqui no Brasil, Chico Xavier. Bom, e um favorecimento, que ali está dito ali como miscigenação, mas eu vou chamar de combinação de DNA, porque vocês sabem que é o seguinte, o brasileiro, né, tem essa característica fundamental, porque a gente combina 3 DNA, só que é o único povo no mundo que tem a combinação de 3 DNA, né? Do indígena, do negro e do europeu. A gente tem essa combinação aqui. E essa combinação favorece a mediunidade. Então, você vê, aí a ideia, né, a ideia do espiritismo, da doutrina, chega aqui, encontra um povo. Olha a primeira base, a religiosidade. A segunda base, a mediunidade, né, favorável à mediunidade. Isso quer dizer que não tem a mediunidade em outros povos? Claro que tem. Né? É só essa combinação favorece, potencializa, mas é claro que é possível. Porque eu, por exemplo, acho que na segunda-feira eu estava dando essa aula aqui na outra turma, e aí alguém falou assim, não, mas tem mediunidade lá, por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal usa, né, a mediunidade, chama de paranormalidade e tal, mas é a mediunidade. Claro, existe, não quer dizer que não tenha, não, né? Mas a gente tem o privilégio de ter esse potencial em função dessa combinação que é maravilhosa para nós. E aí, agora, sintetizando também, dentro dessa ideia, quais são os princípios básicos, né? Então, primeiro, quem professa, né, quem se diz, né, quem se identifica, então, como espírita, então deve ter essas diretrizes ali em mente. Primeiro, a existência de Deus. Né? A gente sabe que existe um Criador. Queira você... Aliás, esse é o tema da nossa próxima aula, não percam, né? Na mesma bate-hora, mesmo bate-canal, falaremos sobre Deus aqui, né, no sábado que vem. Mas a gente acredita que exista Deus. Queira você chamá-lo do que quiser, mas existe um Criador. Segundo, a existência dos espíritos. Então, a gente não está aqui, né, do nada, somos espíritos, os espíritos existem. Então, essa é a segunda diretriz. A terceira, a evolução dos espíritos. Então, todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas fadados à perfeição, e a gente vai evoluir até chegar à plenitude, ao ápice do que é possível para o espírito, né? Então, a evolução. A reencarnação, como um mecanismo fundamental para essa evolução. A mediunidade, que a gente já falou, a capacidade de comunicação entre essas dimensões, né, a comunicação com os espíritos desencarnados. A moral cristã, que a gente se apropria, então, aí lá do cristianismo, né, a gente se apropria deles, que é a ética espírita. E a pluralidade, quase que a língua não deixa falar, dos mundos, né, que é entendermos que não somos só nós, né, que os espíritos estão em todo o universo, né, e ocupam todo o universo. Bom, então, ponto central do espiritismo, a imortalidade do espírito. Eu sou espírito imortal. Essa é a afirmação que nós faremos daqui para frente e que vocês, pouquinho, passo a passo, né, gradativamente, vão incorporando a ideia. Eu sou espírito imortal. Né? Hoje eu estou um pouco... incorporando aqui uma outra encarnação, que eu acho que eu fui comissário de bordo, né? Então, o comissário de bordo toda hora fala assim para a gente, eu sei que vocês sabem, mas não custa repetir, né? Essa fala dos comissários. Então, eu sei que vocês sabem, mas, por exemplo, tem uma diferença não tão sutil assim entre o imortal e o eterno. Vocês sabem, né? Eu sei que vocês sabem. O eterno é Deus, né? Que não tem início e não tem fim. Esse é eterno. Agora, imortal é aquele que tem início, mas não tem fim. Somos nós. Então, os espíritos criados por Deus são eternos, né? Então, essa é a máxima que a gente vai levar para nós e vai passar a professar. Não vou ler esse texto aqui, apesar de ser maravilhoso, mas depois vocês verão, porque isso está num livro de Adenauer Novaes, chamado O Voo do Espírito, e que ele tira a gente do paradigma da existência. É o momento da virada de chave, né? Então ele traz esse texto aqui,
Eu vou ler só a última frase, então, ali, ó. O Espiritismo contém uma doutrina progressista que se atualiza conforme o avanço da ciência, mesmo que suas conclusões atinjam seus fundamentos. Então, é a ideia principal que o Espiritismo traz. E isso está lá num livro de Adenauer. Aqui eu não vou nem dizer, olha, leiam agora, não, porque quem está no ciclo 1 tem muita coisa para ler. A gente já combinou aqui que são 9 vezes, né? Leitura do Livro dos Espíritos. Então, vocês vão ter bastante coisa. Tem o livro básico aí, né? Que é o livro vermelhinho, né? Então, esse aí dá para ser depois, mas não pode tirar ele do alcance da mão, né, do alcance da leitura, porque ele vai ser necessário. Inclusive, vou dar spoiler de ciclo 9, né? É o livro base do ciclo 9, né, que vocês verão lá quando chegarem ao ciclo 9. Por fim, sejam bem-vindos à ULI, sejam bem-vindos ao curso básico. Eu desejo que seja uma jornada maravilhosa para todos vocês, e falo isso com o desejo pessoal de que seja, porque foi assim para mim, e aquilo que é bom para a gente quer para o outro, né? Como eu falei, é a formação mais importante para mim, é a formação de ser formado na ULI, né? E de estar agora, de um dia desse, estar sentado ali como o André, e agora estar aqui na frente devolvendo para vocês aquilo que eu aqui recebi e que ganhei. Então, sejam bem-vindos, e essa é a nossa bibliografia da aula de hoje. Porque, mais importante do que tudo isso que eu falei, eu vou contar uma coisa para vocês. Não acreditem em nada que eu falei aqui. Não acreditem, duvidem. Não acreditem em absolutamente uma palavra do que eu falei. Mas vão lá na bibliografia comprovar. Deixa eu ver se esse carequinha falou era verdade mesmo. Deixa eu ver se o que ele falou estava certo, né? Então, vão para lá. Hoje está baseado no Livro dos Espíritos, está baseado no Conhecendo o Espiritismo, que é o livro de vocês, está baseado na Filosofia e Espiritualidade, que é um outro livro aqui da Fundação, publicado por Adenauer, e no livro de Herculano Pires, né, que é O Espírito e o Tempo, que é um outro livro também fantástico e importante. Pois não, Marta. Deixa eu chegar o microfone para você. É uma pergunta sobre o final. Então, eu posso concluir que o espírito, não existe espírito novo. Todos os espíritos já existem e eles reencarnam sistematicamente no progresso, ou melhor, para o progresso. A evolução, é isso? Ou não? Marta, eu queria agora ter 2h30 para te dar essa resposta, mas não tem. Aí sabe o que eu vou te dizer? Você sabe que a única coisa que não pode aqui na ULI, sabe o que é? É faltar. Não pode. Faltar é uma falta gravíssima. A gente perde parte da reencarnação. Essa resposta você vai ter no nosso terceiro encontro, na aula Espírito, né? Não, na evolução, né? Na aula 4. Nas duas. Porque na aula 3 a gente vai introduzir isso e na aula 4 vai aprofundar a ideia da evolução. Então, fique curiosa, não fique ansiosa, ansiedade não, mas fique curiosa que daqui a 2 semanas, vai ser rápido, daqui a 2 semanas a gente vai falar sobre isso. Tá bom, gente? Muito obrigado.